A guerra na Ucrânia continua sem trégua. Todas as noites, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, enquanto Kiev sofre as consequências da busca implacável e imprudente do presidente russo, Vladimir Putin, por poder. Mesmo com a imensa perda de vidas e ataques devastadores de ambos os lados, assim como várias tentativas de negociações de paz, o conflito parece longe de um fim. É hora de uma mudança radical. É hora de desmantelar o arsenal de guerra da Rússia. Esta é a visão de Svetlana Romanko, fundadora e diretora da organização ucraniana Razon e Stand. Ela defende um embargo total aos combustíveis fósseis russos e o fim dos investimentos nas indústrias de petróleo e gás do país. Romanko e seus aliados acreditam que essa é a chave para encerrar a guerra, pois, sem a economia sustentada por exportações de energia, Putin não teria mais os recursos necessários para manter o conflito. Sem dinheiro, ele não conseguiria continuar suas caras campanhas de recrutamento, a produção de armas ou a construção de mais infraestrutura militar. Recentemente, Romanko fez um apelo contundente em um artigo de opinião no Kyiv Independent, clamando por um ataque direto ao cofre da guerra do Kremlin. Ela expressou o desejo de seus compatriotas por um cessar-fogo imediato, almejando uma paz verdadeira, justa e duradoura. Entretanto, por mais que tentativas de diálogo e promessas vagas tenham sido feitas por Putin, a morte e a destruição continuam a assolar a Ucrânia. Romanko também destacou a crescente agressão russa, como o recente ataque a Kiev, que danificou o edifício da missão da União Europeia na Ucrânia. Uma violação clara da Convenção de Viena. Este ataque resultou na morte de 8 pessoas, incluindo uma criança, evidenciando que Putin e seus aliados não têm planos reais para acabar com a guerra, independentemente das afirmações que tenha feito em sua reunião recente com o presidente dos Estados Unidos. Enquanto líderes mundiais como Donald Trump saíam otimistas dessas reuniões, os ataques da Rússia não apenas continuaram, mas também se intensificaram. A carnificina se agrava, com um número crescente de vítimas e destruição de infraestrutura. A lição é clara: conversar com Putin não está funcionando. Ele é um mestre em manipular e enganar aqueles que se aproximam dele, fazendo promessas que nunca se concretizam. Diante da ineficácia das negociações, Romanko e outros especialistas acreditam que a única opção viável para pôr fim à guerra é a pressão econômica, especialmente sobre as indústrias de petróleo e gás da Rússia. Esses setores são pilares fundamentais da economia russa, e desde o início do conflito, o país já arrecadou mais de $1 trilhão com exportações de combustíveis fósseis, sendo que os países da União Europeia foram responsáveis por mais de 213 bilhões de euros desse montante. Graças a esse fluxo de dinheiro, Putin conseguiu sustentar sua invasão altamente custosa, aumentando os gastos com defesa para níveis exorbitantes nos últimos anos, cerca de $102 bilhões em 2022, 109 bilhões em 2023 e estimados 149 bilhões em 2024. No entanto, as nações ocidentais têm encontrado formas de debilitar a economia russa. Desde o início do conflito, sanções foram impostas a bancos, empresas e oligarcas russos, dificultando o fluxo financeiro no país. As sanções começaram a impactar de forma significativa a economia russa, mas mesmo assim, o Kremlin parece encontrar formas de continuar recrutando novos soldados e lançando ataques. Até mesmo Putin admitiu que sua economia não consegue suportar o ritmo atual de gastos militares. Contudo, isso não é suficiente para levá-lo à mesa de negociações para discutir um cessar-fogo. A guerra prossegue, e um dos principais motivos é que, apesar das sanções europeias e das punições econômicas, a principal indústria da Rússia, a energia, continua a operar de maneira eficaz. Países como China e Índia têm aumentado seus investimentos em recursos russos, o que proporciona uma tábua de salvação necessária para o Kremlin. Mesmo com a pressão internacional, o petróleo e o gás continuam fluindo, permitindo que a Rússia mantenha sua máquina de guerra em funcionamento. Poucos dias após uma reunião publicamente otimista entre o líder russo e o então presidente dos Estados Unidos, a realidade no campo de batalha seguiu sombria e implacável. Enquanto muitos esperavam que a paz estivesse finalmente próxima, os ataques russos apenas se intensificaram, mais vidas foram ceifadas, infraestruturas essenciais viraram ruínas, e o caos continuou a se espalhar com uma voracidade assustadora.
O som distante das explosões, o cheiro sufocante da fumaça e o eco dos lamentos nas ruas de Kiev revelam um cenário onde a diplomacia falha em conter a destruição. A dura lição que emerge dessa sequência de eventos é óbvia: dialogar com Vladimir Putin não tem trazido resultados. O presidente russo se mostra mestre na arte do engano. Ele seduz, manipula percepções e apresenta promessas grandiosas que jamais pretende cumprir. Como um ilusionista, muda as regras do jogo sempre que lhe convém, enquanto ignora os apelos legítimos para um cessar-fogo real com Volodymyr Zelensky, seu homólogo ucraniano. Não existe interesse genuíno em negociar um acordo que imponha fim verdadeiro ao conflito. A narrativização constante mascara as intenções reais. Diante do fracasso dos diálogos, uma ameaça ainda maior surge como estratégia crucial para frear esta guerra: o cerco econômico. Svetlana Romanko, fundadora da organização Razon Stand, e outros especialistas acreditam que atingir o ponto nevrálgico da economia russa é o caminho para esgotar a máquina de guerra de Putin. O alvo? A indústria de petróleo e gás, responsável pela maior fatia do faturamento nacional. Desde o início da invasão, a Rússia embolsou mais de $1 trilhão com exportações de combustíveis fósseis, o equivalente a mais de 938 bilhões de euros. Só os países da União Europeia responderam por 213 bilhões de euros, ou quase 250 bilhões de dólares. É esse dinheiro que alimenta o custo astronômico da invasão, cifras impressionantes que incluem gastos de 102 bilhões de dólares em 2022, 109 bilhões em 2023, e um colossal aumento para 149 bilhões previstos para 2024. No entanto, a resistência ocidental tem preparado um cerco cada vez mais apertado à economia russa. Logo nos primeiros meses da guerra, ondas de sanções começaram a atingir bancos, empresas e oligarcas. O bloqueio ao sistema de pagamentos internacionais SWIFT tornou as transferências financeiras um grande desafio para Moscou. Isso congelou ativos no valor estimado de $1 trilhão em poucos dias após o início do conflito. Grandes corporações internacionais abandonaram o mercado russo, enquanto aliados da Ucrânia ao redor do mundo ampliavam a pressão com pacotes sucessivos de punições econômicas, uma verdadeira guerra econômica travada atrás das cortinas, que visa exaurir os cofres que financiam o Kremlin. Mas a pergunta que fica é: será que essas sanções irão realmente sufocar a máquina bélica de Putin? Ou a Rússia ainda encontrará maneiras de driblar o isolamento? O destino dessa batalha não será decidido apenas nas trincheiras, mas no futuro da economia russa, e o próximo capítulo dessa história pode reservar surpresas ainda mais chocantes. Até quando a comunidade internacional conseguirá manter a firmeza dessa pressão? Mesmo diante das ameaças veladas que ecoam das reuniões entre Putin, Narendra Modi e Xi Jinping? A resposta está longe de ser simples, e a incerteza paira sobre a Ucrânia, a Rússia e o mundo inteiro. O conflito na Ucrânia continua intensamente. À noite, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, e Kiev paga o preço pelas ações implacáveis do presidente russo, Vladimir Putin. A realidade é cruel: mesmo diante de perdas massivas e ataques devastadores, as tentativas de paz se mostram vãs. O que será necessário para encerrar essa guerra? Svetlana Romanko, fundadora da organização ucraniana Razon Stand, clama por uma mudança drástica. Para ela, é hora de desmantelar o tesouro de guerra da Rússia. Romanko e outros acreditam que a chave para a paz está em parar as exportações de combustíveis fósseis russos. Sem os recursos financeiros advindos dessas vendas, Putin não teria condições de sustentar o conflito. Recentemente, Romanko expressou sua visão em um artigo para o Kyiv Independent, exclamando o desejo de um cessar-fogo imediato e um futuro de paz verdadeira e duradoura para a nação. Contudo, os ataques continuam, causando morte e destruição por toda a Ucrânia, desafiando qualquer esperança de resolução pacífica. O ataque recente em Kiev, que danificou uma missão da União Europeia, com a morte de inocentes, revela a brutalidade da situação e a falta de vontade de Putin para encerrar a guerra, mesmo após encontros diplomáticos. Uma verdade inegável surge: dialogar com Putin não está funcionando. O líder russo habilmente distorce narrativas, prometendo o que não pretende cumprir.
Ele constantemente altera as condições e parece ter pouco interesse em negociações reais com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se as conversas estão fadadas ao fracasso, qual será a alternativa convincente? Romanco e especialistas sugerem que a única saída viável é a pressão econômica, focando especialmente na vital indústria de petróleo e gás da Rússia. Essas indústrias são fundamentais para a economia russa. Desde o início da guerra, estima-se que a Rússia arrecadou mais de $1 trilhão com exportações de combustíveis fósseis. A União Europeia, apesar de suas sanções, ainda representa uma parte substancial desse faturamento. Enquanto Putin continua a falar sobre a força de sua economia, os sinais de crise são evidentes. As sanções começaram a ser impostas assim que a invasão teve início. Bancos russos foram excluídos do sistema internacional de pagamentos, e ativos do Banco Central foram congelados. Até março de 2022, $1 trilhão em ativos russos havia sido bloqueado. Empresas internacionais deixaram o mercado russo e, gradualmente, novas sanções foram introduzidas para dificultar o financiamento do Kremlin para o conflito. Em dezembro de 2022, um teto de preço de $60 por barril foi estabelecido para o petróleo bruto russo, seguido por sanções da União Europeia que proibiram a compra e transferência de produtos derivados. O fluxo de petróleo da Rússia para a Europa despencou. Desde então, milhares de sanções têm sido aplicadas, focando em uma variedade de produtos e restrições comerciais. Os pacotes se acumulam. O mais recente, o 17º, impactou poderes e entidades russas, intensificando a pressão financeira. No entanto, enquanto a economia russa mostra sinais de fraqueza, a má notícia é que a guerra ainda continua. Como Putin, mesmo diante de um orçamento de defesa reduzido, consegue continuar buscando novos soldados e armamentos? Os recursos ainda fluem, e países como China e Índia estão ampliando investimentos em energia russa. A situação é crítica e a pergunta que fica é: qual será o preço final que a Rússia e o mundo terão que pagar por essa guerra? O que acontecerá quando a pressão econômica realmente começar a fazer efeito? Estará Putin disposto a negociar ou continuará a levar sua nação ao colapso? A guerra na Ucrânia continua inabalável. Cada noite, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, enquanto a cidade de Kyiv paga o preço pela busca implacável de poder do presidente russo, Vladimir Putin. A perda de vidas é imensa, os ataques devastadores em ambas as frentes se intensificam. E, apesar das rodadas de diálogos de paz que parecem não levar a nada, o conflito não dá sinais de que terminará em breve. É preciso mudar essa realidade. Svetlana Romanko, fundadora e diretora da organização ucraniana Razon Ostenty, defende uma ação drástica, um embargo total aos combustíveis fósseis russos e o fim dos investimentos nas indústrias de petróleo e gás do país. Para ela, cortar o suporte econômico de Putin, que depende dos lucros energéticos, é a chave para enfraquecer a guerra. Sem esses recursos, ele não teria como sustentar os custos de sua invasão, como o recrutamento e produção de armamentos. Recentemente, Romanko clamou por essa necessidade em um artigo na Kyiv Independent, reafirmando o desejo de um cessar-fogo e de uma paz duradoura para a Ucrânia. Contudo, enquanto as negociações e promessas de Putin continuam a se esvair em nada, a destruição persiste. A recente agressão em Kyiv, que danificou a missão da União Europeia, evidenciou ainda mais a indiferença de Putin. A perda de vidas, incluindo a de uma criança, mostra que as declarações do líder russo são pura ilusão. A abordagem diplomática falhou retumbantemente. O presidente russo é habilidoso em enganchar e manipular aqueles que se aproximam dele, prometendo a paz enquanto sua agressão continua em ascensão. Romanko e especialistas acreditam que a única saída viável agora é pressionar as indústrias de petróleo e gás da Rússia, pilares de sua economia. Desde o início da guerra, a Rússia acumulou mais de $1 trilhão com vendas de combustíveis fósseis, e os países da União Europeia sozinhos foram responsáveis por bilhões desse montante. As sanções econômicas estão começando a fazer efeito. No início da guerra, bancos russos foram excluídos do sistema de pagamentos internacionais, e os ativos do Banco Central da Rússia foram congelados. Com isso, grandes empresas internacionais deixaram o mercado russo.
Mesmo com as promessas de mitigação, economistas alertam que o país está à beira de uma recessão, e o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia desmoronou, passando de 135 bilhões de dólares para apenas 35 bilhões em poucos meses. As famílias russas sentem o impacto. Os preços dos alimentos dobraram, e a escassez de mão de obra é alarmante, resultando em milhões de mortos ou feridos. A economia russa está em queda livre, um reflexo não apenas do custo da guerra, mas também dos efeitos das sanções ocidentais. Isso não impede, no entanto, que a guerra continue, com o Kremlin recrutando novos soldados e expandindo sua infraestrutura militar. Agora, o que surpreende é a resiliência de Putin. Em meio a essa crise, ele ainda se encontra com líderes como Narendra Modi da Índia e Xi Jinping da China, sugerindo que, apesar das dificuldades, continua a contar com alianças estratégicas. A questão que fica é, até quando a resistência do Kremlin conseguirá suportar essa pressão interna e externa? E a guerra encontrará algum caminho para o fim? A economia russa está à beira do colapso. Mas então, por que a guerra não termina? Mesmo diante de uma crise profunda causada pelos custos da invasão e pelas sanções do Ocidente, o Kremlin segue recrutando milhares de soldados todo mês. Bombardeios com drones e mísseis continuam a ser disparados diariamente sobre a Ucrânia. Novas instalações militares surgem enquanto a pressão sobre os defensores ucranianos cresce a cada dia. Recordo uma tarde no leste da Ucrânia, quando o estrondo de tiros ecoava próximo, misturado com um cheiro forte de poeira e pólvora. O céu, tingido por fumaça, parecia sufocar o sol. Era impossível ignorar a realidade cruel que aquele conflito impõe. O próprio Putin teve que admitir que a economia russa não acompanha mais os custos militares, cortando o orçamento da defesa para 2026. Mas isso não o levou até a mesa de negociações, nem obrigou os russos a recuarem. A guerra segue intensa, e por um motivo claro, apesar das sucessivas rodadas de sanções europeias e punições econômicas dos Estados Unidos e aliados, a principal indústria da Rússia, o setor energético, continua operando quase que normalmente. O petróleo e o gás russo ainda fluem pelas tubulações, e muitos países não hesitam em investir nessas riquezas, mesmo sabendo que esse dinheiro alimenta o conflito. A China segue comprando carvão e petróleo bruto de forma maciça, aumentando sua dependência desses recursos desde o início da guerra. A Índia, antes um investidor modesto, agora também eleva seus aportes no setor energético russo. Turquia e Brasil figuram entre os grandes compradores, enquanto a União Europeia, apesar de sanções e restrições, mantém-se como o maior consumidor de gás natural, seja por gasodutos ou em forma liquefeita. Essa variedade de compradores oferece à Rússia uma tábua de salvação crucial para resistir. E a recente reunião calorosa entre Vladimir Putin, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente chinês Xi Jinping indica que esses laços comerciais só vão se fortalecer. O Kremlin pode estar prestes a receber o impulso financeiro que precisa para não apenas manter, mas até intensificar sua máquina de guerra. Por isso, aliados da Ucrânia, principalmente os europeus, sentem que é hora de agir com força ainda maior. Se o diálogo fracassa e a economia russa se mantém viva graças ao petróleo e ao gás, a solução talvez seja um golpe econômico direto no coração dessa indústria. A pergunta que fica é: será que um embargo completo e rigoroso sobre os combustíveis fósseis russos poderia, enfim, forçar Putin a pôr fim a essa carnificina? Ou a guerra vai continuar jogando vidas ao vento enquanto o dinheiro circula livremente? A próxima decisão pode ser a que mudará o rumo dessa história, porque, se o mundo deixar de agir, a esperança de paz vai se esvair como fumaça no horizonte. Você já parou para pensar por que, mesmo com tantas sanções e pressões internacionais, a guerra na Ucrânia parece não ter fim? Toda noite, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira e continuam a devastar Kyiv, deixando marcas profundas de sofrimento e perda. Enquanto líderes mundiais trocam palavras e promessas vagas, a destruição segue sem trégua. Mas o que pode realmente frear essa máquina de guerra implacável? Será possível derrubar o que sustenta o poder de Putin de uma vez por todas? Até agora, os esforços para conter o conflito parecem superficiais diante da robustez da economia russa, alimentada principalmente pelas exportações de petróleo e gás.
Svetlana Romanko, fundadora da organização ucraniana Razon Oistente, acredita que o caminho para a paz passa por um embargo total e sem concessões aos combustíveis fósseis da Rússia. Sem o dinheiro gerado por essas vendas, Putin não teria recursos para continuar financiando seu exército, produzindo armas caras e ampliando sua infraestrutura militar. Romanko falou abertamente sobre isso em um artigo recente para o Q Independent, dizendo que, embora os ucranianos anseiem por um cessar-fogo imediato e um acordo justo de paz, as ações do Kremlin revelam outra realidade. Um ataque recente a Kyiv, que atingiu o prédio da missão da União Europeia, resultou na morte de 8 pessoas, incluindo uma criança, mostrando que Putin não tem intenção real de parar essa guerra brutal. Enquanto isso, as promessas vazias feitas em reuniões diplomáticas soam como ecos distantes diante da contínua onda de agressões. As conversas com o presidente russo parecem um jogo perdido. Ele manipula narrativas, muda de posição e evita se sentar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para decidir um acordo verdadeiro e duradouro. Diante desse beco sem saída, Romanko e outros especialistas defendem que só a pressão econômica pode derrubar de vez o poder de Putin. Afinal, o petróleo e o gás representam pilares gigantescos na economia russa, que desde o início da guerra já faturou mais de $1 trilhão com a venda desses recursos, sendo que países da União Europeia compraram sozinhos quase $250 bilhões. Os primeiros golpes vieram com sanções que congelaram quase $1 trilhão em ativos russos, cortaram o acesso ao sistema financeiro mundial e expulsaram grandes empresas do mercado russo. Nos últimos anos, uma avalanche de punições econômicas tentou minar essa espinha dorsal, aplicando limites de preço no petróleo, proibindo importações e bloqueando canais estratégicos, como o gasoduto Nord Stream. Na tentativa de virar o jogo, as nações do G7 até criaram uma iniciativa que usa os lucros dos bens congelados da Rússia para financiar a defesa ucraniana, transformando o próprio dinheiro de Putin em armas para a resistência. Ainda assim, o impacto não foi suficiente para paralisar Moscou. Embora a economia russa comece a mostrar sérias fissuras, com líderes financeiros anunciando o risco de recessão e uma enorme crise se gastos militares continuarem, o Kremlin ainda consegue convocar milhares de soldados novos por mês e lançar centenas de ataques com drones e mísseis. A arma secreta? A contínua venda de combustíveis fósseis, especialmente para potências como China, Índia, Turquia e Brasil. Mesmo com suas ambições autoritárias, esses países aumentaram suas compras e investimentos nos recursos russos, dando ao Kremlin o oxigênio financeiro que ele tanto precisa para resistir. Agora, no meio dessa tempestade, uma pergunta urgente paira no ar: até quando o Ocidente vai tolerar essa dependência energética que alimenta o conflito? Romanko alerta que a próxima rodada de sanções europeias precisa ser muito mais dura e direta. Pensar pequeno, continuar só cutucando as bordas da economia russa, não trará paz. É hora de cortar de vez as artérias que mantêm esse império de guerra, um embargo total ao gás e petróleo russos, com o preço do petróleo caindo para um nível que realmente machuque Moscou. Mais do que isso, é vital que os Estados Unidos e a Europa alinhem suas ações, aplicando medidas rigorosas não só contra a Rússia, mas também contra os países que continuam a dar suporte a esse mercado sangrento. Romanko destaca a necessidade de desmontar a frota sombra de petroleiros russos, controlando a transparência marítima, a identificação dos proprietários e a atuação das seguradoras. Sem essa rede de proteção, o esforço para enfraquecer o Kremlin pode se tornar uma realidade palpável. A guerra segue, os sons distantes de bombas ecoam, o cheiro de fumaça queimada enche o ar das cidades ucranianas, enquanto o mundo assiste a essa escalada infernal. Será que os líderes vão finalmente entender que é preciso apertar o cerco onde mais dói? Ou continuaremos reféns de um conflito que insiste em se prolongar? A resposta pode estar na coragem de agir onde ela é mais necessária, no coração da economia russa, onde as verdadeiras batalhas financeiras decidem o futuro dessa guerra cruel. A guerra na Ucrânia não dá sinais de acabar, apesar das inúmeras tentativas de diálogo. Noite após noite, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, trazendo morte e destruição para Kyiv. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin mantém sua busca implacável pelo poder, ignorando o preço humano e material dessa guerra sangrenta.
Mas e se a chave para extinguir essa chama estivesse no que financia todo esse conflito? É possível derrubar o império do petróleo e gás russo para, enfim, forçar a paz? Você sabe o verdadeiro preço que Putin está pagando? Ou melhor, quem está pagando por ele? Anteriormente, vimos que a União Europeia e os aliados ocidentais intensificam sanções para enfraquecer a economia russa, especialmente na indústria de energia, pilar que mantém a máquina de guerra do Kremlin funcionando. Mas não basta apenas pressionar os grandes compradores e fiscalizar tráfego marítimo de petróleo e gás. É preciso harmonizar as sanções de ambos os lados do Atlântico para apertar o cerco e cortar as fontes de recursos que alimentam o conflito. A pergunta é: até quando as potências vão conseguir resistir à tentação de continuar investindo nessas indústrias que, indiretamente, perpetuam o banho de sangue? Agora, surge uma questão ainda maior. A Europa está realmente preparada para romper de vez com seu vício em combustíveis fósseis? Substituir o gás natural liquefeito da Rússia por fontes semelhantes vindas de regimes autocráticos não seria repetir os mesmos erros fatais do passado? E confiar cegamente no gás americano, vindo de um governo cuja política é imprevisível, não seria uma aposta arriscada? A guerra, afinal, é uma corrida contra o tempo e contra o dinheiro. Toda campanha militar, por mais violenta que seja, depende de financiamento. Soldados, armas, veículos, tudo cobra um preço astronômico que só cresce com o passar dos meses e anos. Putin já mostrou que despreza o custo humano dessa guerra, afinal, milhões de russos tombaram ou ficaram feridos, e o próprio presidente declarou que eles merecem esse sacrifício por uma causa. Mas há algo que ele não pode ignorar: o dinheiro. Poder é isso, e dinheiro é poder. Por isso, o Kremlin não apenas se reorganiza constantemente, eliminando possíveis ameaças internas e tomando para si os bens de generais e oligarcas, ele está lutando uma batalha desesperada para manter o fluxo de dinheiro intacto. Atacar a economia russa é mirar direto no coração de Putin. E a Ucrânia tem se mostrado astuta e precisa nessa missão. Com seus drones e mísseis, seleciona alvos que causam o maior dano econômico possível, como refinarias, depósitos e unidades de produção. Cada uma dessas investidas é um golpe de misericórdia na capacidade da Rússia de sustentar a guerra. Mas será suficiente para mudar o rumo desse conflito brutal? Imagine o ruído metálico das instalações sendo reduzidas a escombros, o cheiro forte de combustível queimado preenchendo o ar e o desespero silencioso de militares tentando conter um dano que eles sabem ser irreversível. Mais do que batalhas sangrentas, essa guerra tem se travado silenciosamente nas salas de comando, nas bolsas de valores e nos oleodutos de um país que já não consegue mais sustentar seu próprio preço. Será que o mundo está pronto para fazer o sacrifício necessário para apertar ainda mais o cerco à Rússia? E se essa estratégia econômica for o único caminho para conter um líder disposto a sacrificar seu próprio povo? A guerra não é apenas uma questão de armas, mas de finanças, poder e escolhas cruéis. A grande reviravolta está em reconhecer que a batalha decisiva pode não ser no campo de batalha, mas nas contas bancárias do Kremlin. A pergunta que fica é: até quando o dinheiro de Putin vai manter essa guerra acesa? A guerra na Ucrânia continua sem tréguas. Todas as noites, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, e a cidade de Kyiv arca com as consequências da busca implacável pelo poder do presidente russo, Vladimir Putin. Apesar das perdas humanas e de ataques devastadores por ambos os lados, as tentativas de promover a paz mostram-se fúteis e distantes. O que precisa mudar para pôr fim a essa tragédia? Svetlana Romanko, fundadora e diretora da Razon Stand, uma organização ucraniana, defende um embargo rigoroso aos combustíveis fósseis russos e um corte de investimentos na indústria de petróleo e gás do país. Para ela, essa é a única forma de acabar com a guerra, já que, sem o suporte econômico proporcionado pelas exportações de energia, Putin não teria condições de manter seu esforço bélico. É aceitável manter o fluxo de dinheiro que sustenta a violência? Romanko publicou recentemente um artigo onde expressa a urgência de um cessar-fogo e um verdadeiro estado de paz. Entretanto, à medida que se intensificam os ataques, como o recente bombardeio em Kyiv que destruiu um edifício da missão da União Europeia, resultando em mortes, incluindo de uma criança,
É evidente que os aliados ocidentais e os diálogos diplomáticos não têm surtido efeito. O que se aprende nessa situação? Conversar com Putin não é uma solução. Ele é hábil em manipular temas e falhar em promessas, mudando as regras constantemente. A opção mais viável para pressionar a Rússia é a pressão econômica, especialmente sobre a indústria de petróleo e gás, que são pilares fundamentais da economia russa. Desde o começo da guerra, a Rússia arrecadou mais de US$ 1 trilhão, financiando sua invasão com esse capital. No entanto, países ocidentais iniciaram sanções que cortaram o acesso das instituições financeiras russas ao sistema de pagamentos internacionais e congelaram ativos, levando a uma deterioração severa da economia russa. Apesar disso, as exportações de petróleo e gás ainda fluem, e países como China e Índia aumentaram seu investimento nessas áreas, mesmo em meio a restrições. Isso representa uma tábua de salvação para Putin. Recentes encontros amistosos com líderes de países como a Índia e a China podem garantir que o Kremlin mantenha recursos para continuar a guerra. O que será preciso fazer para mudar essa dinâmica? A resposta é clara: a Europa deve se libertar completamente da dependência dos combustíveis fósseis. Essa transformação é a chave para um futuro em que a segurança energética não depende de regimes despóticos nem da exploração de recursos naturais destrutivos. O que poderá acontecer se a Europa hesitar em avançar nessas mudanças? O que isso significa para o povo ucraniano que continua a viver sob as ameaças diárias do conflito? A luta por um real e duradouro desenvolvimento sustentável e pela paz está apenas começando. O tempo está se esgotando, e as consequências de inaction podem ser catastróficas. A hora de agir é agora. O confronto na Ucrânia não dá sinais de enfraquecer. Todas as noites, centenas de drones e mísseis russos cruzam a fronteira, lançando terror sobre Kyiv. A ganância implacável de Vladimir Putin pela supremacia continua cobrando um preço altíssimo em vidas e destruição. Apesar de inúmeras negociações e promessas vazias, a violência persiste, mostrando que a busca por paz ainda está longe de se concretizar. Será que existe uma saída antes que o país inteiro sucumba ao caos? Antes de mais nada, uma pergunta que desafia a lógica: como é possível que, mesmo diante de sanções pesadas e isolamento internacional, a máquina bélica russa siga funcionando a pleno vapor? A resposta, alarmante, está no fluxo contínuo de dinheiro das exportações de petróleo e gás. Para Putin, cada euro que entra no tesouro russo representa um míssil a mais, um drone lançado, uma vida ucraniana perdida. Está claro que enfraquecer essa fonte é a verdadeira chave para encerrar a guerra. Svetlana Romanko, fundadora da Razon Oistende, não tem dúvidas. Ela defende um embargo completo sobre os combustíveis fósseis russos e o fim dos investimentos nas indústrias petrolíferas e de gás da Rússia. Sem esse suporte econômico, o regime de Putin simplesmente não terá mais recursos para sustentar suas campanhas militares caras, suas produções de armamentos custosas e sua infraestrutura bélica crescente. O que está em jogo não é apenas uma guerra, mas o destino de toda uma região. Flashback: imagine a cena. O som estridente de sirenes corta a noite fria de Kyiv. Um forte cheiro de fumaça queima a garganta e o ardenço sufoca os pulmões. Edifícios tremem com a explosão e o impacto deixa imagens de desespero, onde até a missão da União Europeia parece danificada, uma violação brutal da Convenção de Viena. O silêncio quase irreal que se segue revela o custo humano: 8 vidas perdidas, entre elas uma criança. Esse horror recente deixa claro que a trégua não está nem perto de acontecer. Enquanto líderes mundiais, como o ex-presidente dos Estados Unidos, expressam otimismo após encontros diplomáticos, no terreno a realidade é outra. Os ataques russos não cessam, apenas se intensificam. Putin manipula as negociações, promete uma coisa enquanto faz outra, e joga com a esperança alheia como quem move peças num tabuleiro de xadrez. O mundo tenta dialogar, mas enfrenta um mestre em ilusão e procrastinação. Porém, não há tempo para enganações. Os esforços até agora, como congelar bilhões em ativos russos e limitar sua capacidade financeira via sistema financeiro internacional, foram passos importantes, mas não suficientes. O bloqueio de bancos russos pelo sistema SWIFT e a saída de empresas estrangeiras do mercado russo começaram a solapar a economia do Kremlin.
Ainda assim, os bilhões provenientes das vendas de combustíveis fósseis seguem fluindo, alimentando o sonho bélico de Putin. A União Europeia tem sido protagonista nas sanções, adotando limites ao preço do barril de petróleo russo e proibindo a importação de vários produtos energéticos. Pacotes sucessivos de penalidades, cada um mais forte que o anterior, atingem setores-chave como bancos e energia, e até o gasoduto Nord Stream foi bloqueado. O grupo dos países mais ricos do mundo, o G7, também encontrou formas de transformar o dinheiro russo congelado em apoio para a defesa ucraniana, financiando a compra de armas e equipamentos. Mas tudo isso não está fácil para a Rússia. Em 2025, os sinais de crise econômica são evidentes. Altos funcionários alertam para uma recessão iminente, com o Banco Central Russo enfatizando que os recursos que sustentavam o crescimento simplesmente se esgotaram. O Fundo Nacional de Riqueza despencou de 135 bilhões de dólares, antes da guerra, para meros 35 bilhões recentemente. A moeda nacional desvaloriza e o país enfrenta uma escassez dramática de trabalhadores, devido aos milhares de baixas e à mobilização forçada. Para as famílias russas, a guerra também chegou na despensa. Os preços dos alimentos básicos dobraram, forçando sacrifícios diários. No meio desse colapso, o Kremlin ainda mantém a força das suas tropas, recrutando de forma massiva, lançando ondas de drones e preparando novas instalações militares. Putin, por mais que tente esconder, já admite cortes no orçamento de defesa para 2026. Contudo, nada disso convenceu a negociar um cessar-fogo sério ou recuar. Se as negociações fracassam, resta a pressão econômica. É essa estratégia defendida por Romanko e especialistas que estudam o conflito. Embora a União Europeia tenha avançado na redução da dependência da energia russa, o caminho é longo. Países como China, Índia, Turquia e Brasil continuam comprando combustíveis russos, mantendo o regime à tona. A recente reunião amistosa de Putin com líderes desses países só reforça essa dura realidade. Agora a pergunta que não quer calar: até quando a comunidade internacional vai tolerar essa sangria silenciosa que mantém a máquina de guerra russa funcionando? Cada atraso, cada hesitação, é uma vida mais perdida, uma cidade na Ucrânia em ruínas. Será que finalmente veremos uma resposta forte, decisiva e unida? Ou continuaremos assistindo impotentes a esse conflito sem fim, enquanto o Kremlin desfruta de um respiro financiado por quem deveria agir? O tempo está passando. A hora de agir é agora. Quem vencerá essa batalha decisiva pelo futuro da Europa? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, mas para isso, o mundo precisa superar suas dúvidas e cortar, de verdade, o combustível que alimenta a guerra. Caso contrário, a destruição seguirá, e as vozes desesperadas de Kiev continuarão a ecoar, implorando por paz. Até aqui, vimos como a ofensiva russa no verão falhou em entregar ao Kremlin as conquistas que esperava. Por outro lado, do lado ucraniano, há uma história de inovação e resistência que pode mudar o rumo dessa guerra cruel. Nos últimos anos, a Ucrânia não ficou à mercê da força do inimigo. Pelo contrário, investiu pesado na transformação de sua indústria de mísseis. Imagine laboratórios pulsando com a energia da determinação, engenheiros munidos de esperança e tecnologia de ponta, criando armas tão poderosas que podem virar o jogo a favor da liberdade. São lançadores que sopram fogo contra o avanço implacável, mísseis que cortam o ar com precisão cirúrgica, carregando o futuro de um país que não se deixa derrotar. Cada novo armamento é mais que metal e circuitos, é um grito abafado de quem resiste. Enquanto isso, do outro lado, o Kremlin enfrenta uma crescente crise econômica, um impasse financeiro que se aprofunda a cada dia. Putin vê seu império de sombras desmoronar lentamente por dentro, incapaz de manter seus exércitos ou sustentar sua maquinaria de guerra. E eis o paradoxo cruel: sua força aparentemente indomável tropeça diante de uma economia que se esfacela silenciosamente. Assim, a esperança repousa nas mãos de quem escolheu não ceder. Mas a pergunta que ecoa nas ruas destruídas, nas noites frias da Ucrânia, é esta: será que as armas da inovação poderão finalmente esmagar o poder implacável da guerra? Ou o Kremlin, mesmo em seus dias mais sombrios, esconderá um trunfo oculto que mudará tudo? Enquanto a fumaça da batalha se dissipa a cada amanhecer,
a verdade se impõe, a vitória não será apenas da força bruta, mas da engenhosidade, da resiliência e da coragem constitucional. E quando tudo parecer perdido, é nesses exércitos invisíveis, montados nas sombras de laboratórios e fábricas, que a verdadeira